Este é o primeiro episódio que faremos juntas do Me Disse Pode! Então eu quero iniciar essa conversa aqui nos apresentando, né? Quem somos Vamos nós? nos apresentar. Sim. Oi, gente, eu sou Eduarda Viana, eu sou formada em cinema, eu sou paulista, porém residente da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, tentando ser mãe de plantas. Sou casada, sou fofoqueira Ah, não diga. e eu sou cronicamente online. É uma doença mesmo, crônica. Ai, que horror. Bom, eu sou a Paloma Sene, eu sou uma pessoa feliz em boa parte do tempo. Também sou casada há 15 anos com uma mulher maravilhosa, que inclusive amo muito, a Aline. Sou mãe da Eduarda, essa pessoa que está aqui ao meu lado. Ela tem 30 anos e também sou mãe da Paula, de 26 anos. E diga-se de passagem, só tenho 44. E também sou mãe de 4 cachorros incríveis, que é a Pudim, a Biscoito, a Paçoca e o Café. Com toda certeza trarei mais histórias aqui sobre eles no nosso dia a dia, porque eu amo meus cachorros. Eu sou administradora de empresa nas horas vagas, e entre outras coisinhas aí que vocês saberão no decorrer dos episódios do Me Disse Pode. E aí, mãe, o que você espera do Me Disse Pode? Porque eu espero que ele seja uma extensão aí também da minha terapia. Nossa! Né? Vai ser bom. Eu acho que também vou usar desse Que eu jeito. acho que de cara, de início, assim, ele é uma coisa muito voltada pra nós. Eu acho, né? Depois a gente vai, né? Enfim. Porque a gente tá pensando nele há bastante tempo. Há bastante tempo. A gente gosta muito de podcasts, né? Então a gente já pensa nele há bastante tempo. E eu quero que ele seja isso, uma extensão da minha terapia, né? Pra eu ter mais um lugarzinho aí pra poder reclamar da vida. Reclamar é ótimo. Reclamar é ótimo. E não só isso, mas eu quero me divertir, né, com você. Eu acho que a gente tem um cruzamento muito legal. Sim. A gente se diverte muito, a gente dá muita risada. Então eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu espero muito alcançar bastante gente com conteúdo interessante. Eu acho que a gente tem essa vibe aí de, como você diz, de uma comunicação legal. Vai ser bastante legal isso daí. E eu quero trazer também diversão pra minha vida e pra vida dos nossos ouvintes. E o principal, Eduarda, eu quero ser rica. Eu quero ficar rica. Eu quero ficar rica com esse podcast. Tipo assim, é a minha meta de vida daqui pra frente. Será que a gente consegue? Será que podcasters são ricos? Não sei, a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso. A gente deveria fazer antes de fazer um podcast, mas tudo bem. Não, vamos começar, vamos ter esperança, vamos ser felizes. Eu quero acreditar que vai dar certo. Então, dentro de todas as possibilidades aí que a gente viverá, né, de que viveremos neste podcast, além de uma extensão da nossa terapia, a gente vai ficar rica. E a gente conta com você, né? Com você que nos ouve, no caso, para nos auxiliar a chegar nesse objetivo de vida. Exatamente. Que e contamos, até aí contamos também uma com a outra aqui, né? Pra que a gente mantenha. A gente sempre joga na loteria, então assim, de alguma maneira a gente vai ficar rica. De alguma maneira. Se a gente sumir daqui é porque a loteria deu certo. Pois é. Mas a gente tá tentando alguma coisa. A gente tá tentando alguma coisa, mas eu acho que mesmo ficando rica com a loteria, a gente tem que ser fiel, né? Você acha? O nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui de trazer conteúdo, né? De fazer o negócio acontecer, né? Vamos fazer esse pacto aqui? Não. Se eu ganhar a loteria, gente, vocês não saberão. Já verão sinais. Então, se a gente sumir, já sabem. Ganhamos a loteria. Muito bom. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre o podcast. Qual que é a nossa ideia aqui? Porque a gente falou um pouquinho da gente, o que a gente espera dele. Mas fala um pouquinho você, porque o podcast ele foi ideia sua desde o começo, né? Eu venho pensando sobre fazer alguma coisa, justamente para ocupar a mente, né? De movimentar a vida de alguma maneira. Que é aquele negócio, né? Quando a vida tá muito pacata, a gente tem que trazer um BO, né? E aí eu fiquei pensando, o que trazer para a vida para dar essa movimentada? E pensei num podcast. E aí
cara, eu preciso de alguém pra estar comigo nisso, não vou fazer sozinha. É. E aí, Mas a nisso, ideia inicial era que você ficasse sozinha, né, como como apresentadora, apresentadora sim. e trazer, convidados, né, e aí você Isso. traria esses temas e tal, e eu ficaria aí você me mandou mensagens Sim, para a gente saber, né, conversou, blá blá blá. até pela minha formação de eu conhecer algumas coisas não, eu não sou voltada para podcast, mas eu conheço algumas coisas ali Nesse sentido, por conta da na faculdade, né? faculdade mesmo a gente aprende um pouco sobre isso, então eu consigo ter uma certa noção, porque na minha área de atuação no cinema, no audiovisual, né, eu não trabalho com essa parte de produção, de pós, então eu não sou muito a melhor pessoa para editar. Mas eu lembro que você me mandou mensagem, e aí eu topei participar nos Dos bastidores, bastidores, né. e a minha intenção sempre foi te convencer a estar comigo, que eu acho que ia dar muito bom, assim. A gente tem ideia de futuramente fazer, inclusive vídeo, né? Uhum. Tentamos hoje, algumas vezes. Algumas vezes, mas a gente o que a gente tem de tecnologia não está muito a nosso favor Não neste sei o que momento, tá acontecendo, até pensei em fazer um saravá aqui para ver se, né, expulsar os né. espíritos, Precisava. mas a gente resolveu dar o braço a torcer e falar: Tá bom, vamos fazer só Vamos áudio". focar o nosso Porque foco esse mesmo é o o foco é o podcast. podcast. Então, Exato, é o áudio. o vídeo vai ficar para um outro momento, e aí você Mas a vê gente vai postar umas coisinhas que a gente a gente fez, conseguiu. segue a gente nas redes sociais, me disse pode. A gente vai começar a movimentar as redes sociais a partir deste podcast, do primeiro, né? E aí a gente vai, depois aqui no decorrer desse episódio, falar com vocês quais são as redes sociais, tanto do podcast quanto as nossas. E a gente vai deixar também na legenda desse áudio aqui no Spotify também Isso, para tudo por vocês, que escritinho aí para vocês vão vocês. saber certinho qual é o arroba. Exatamente. E E a gente vai aí, falar sobre o quê? Sobre tudo. A ideia do podcast é falar sobre temas variados, mais focado no dia a cotidiano, dia. vivências, Exatamente. curiosidades, A gente fofocas. não quer focar nessa questão familiar, por a gente ser mãe e filha, pelo contrário, aqui a Não, a gente gente vai. quer Até porque a compartilhar gente não é isso. muito. A gente fala sobre tudo, né? Não, a gente conversa de tudo. Nós, assim, É, nós quatro, né? as quatro, as As quatro. quatro, no geral, a gente conversa. As quatro a gente fala, eu, a minha mãe, minha madrasta e a minha irmã. Isso. Então, a gente é muito de falar de tudo, A assim, gente vai né? acabar falando muito delas aqui também. E, Também. tipo, já Ah, peço não tem como, desculpa aí, né? desculpa, gente, vocês vão estar Falar muito do incluídas Léo aqui. também. Do Léo, Meu exatamente. marido, no A caso. Rebeca também vai estar no bolo. A A Rebeca Rebeca. é noiva da Paula, da minha filha. E já fica aí a primeira curiosidade, né? A nossa família é super bissexual, Super porque total, é diferente. E diferentona. somos família. Somos Exatamente. família. Uma família Família que tradicional brasileira. totalmente tradicional brasileira. Uma família composta, na minha casa, por duas mulheres. Aqui na casa da Eduarda, é ela e o marido. E na casa da Paula também, futuramente serão duas mulheres. Ainda são namoradas, Ainda as mas são namoradas. namoradas. Mas Mas logo, logo, vão se tornar esposas. esposas. Se Deus quiser, dentro em Exato. breve, teremos aí mais essa notícia para nós. E eu, mesmo estando com o Léo, eu sou uma mulher bissexual. A minha Sim, mãe, né? bissexual. Bissexual também. A madrasta se denomina lésbica, a Exato. Paulinha também se denomina bissexual Bissexual. e a Rebeca lésbica, se Lésbica. denomina E meu lésbica. marido, infelizmente, é É hétero, hétero, mas mas tudo bem. a A gente gente aceita, a gente gosta aceita. dele, Exato. ele A faz gente bem. não tem preconceito com Nenhum, hétero, tá bom? nenhum, Se gente. você A gente tá tem preconceito com escutando. o ser humano, né? A Com o gente ser humano de forma geral. com o ser Nós, humano. né, nós aceitamos todos vocês, Todos aceitamos. todos, Se você é hétero e tá escutando a gente, saiba que a gente também te aceita, tá bom? sim, Jesus você é também amado. ama você. Você é amado do Pai. Bom, mas vamos lá então. Então, qual é o tema? Me diz. Me diz o tema. O tema hoje é sobre relacionamento amoroso, porque eu acho que a gente tem muito assunto para falar a respeito disso, né, de relacionamento amoroso no geral. E aqui a gente vai focar, obviamente, nessas coisas mais, nas coisas boas, assim, né? Uhum. A gente não vai falar aqui sobre relacionamento tóxico nem nada, até porque a gente acha que essa temática ela pode ser muito mais aprofundada num Num outro momento, episódio, né? Voltado só para num isso. episódio para falar sobre relacionamentos tóxicos, Relacionamento porque nós já passamos por isso, sim, né, mas graças a sabemos o Deus que hoje a é. gente tá, Vivemos a né, liberdade a do gente a amor, gente vive num relacionamento muito melhor, graças a graças a Deus, Deus. mas, a gente quer focar hoje especificamente nessa parte melhor, assim, boa, em como que a gente Divertida. encontra as pessoas, enfim, né, a gente vai falar aqui, a gente vai discorrendo aí para vocês entenderem melhor. E aí eu queria começar falando o motivo, né, do porquê da escolha e, assim, eu sou casada, falei, né, aqui,
e sou casada há 5 anos, e eu encontrei o meu marido no Tinder. Naquele momento, eu tinha me relacionado com pessoas da igreja, né, porque eu Sim, também frequentava a igreja até, né, 2018 ali. Quando eu baixei o Tinder, eu usei ele durante então eu baixei ele no final de 2018 e no final dezembro de 2019 foi quando eu conheci o Léo, a gente deu match, deu super certo eu e o Léo. De cara a gente já, teve muitas coisas que a gente conexão, é né? uma conexão, Sim, exato, né. Eu lembro que a primeira coisa que a gente, muita coisa comum. foi trocando ideia, e a gente foi se entendendo, assim, mas eu lembro que o primeiro assunto que surgiu, incrível, né, mas foi falando sobre filhos, porque ele nunca teve vontade de ter filho, Ai, que incrível. e eu também não. E Não. aí eu falei: "Meu Deus do céu", Então, né, já caso encontrei nesse mato não sai coelho, eu não vou ter hum, filhos, netos humanos humanos não, só dessa plantas. plantas, é. E foi isso. Então eu encontrei o Léo, mas aí eu conheci, obviamente, outras pessoas, me relacionei com outras pessoas, mas naquele modo, ficante premium, ficante, júnior, que é o substituto do premium. Como assim? Como assim? Não, isso Mas daí assim conheceu o Léo, você saía e você falava: "Ah, mãe, vou sair com um amigo, vou sair com um amigo, vou sair com um amigo". E é. aí e aí, velho, esses amigos não têm nome, que bagaça dessa? É, são amigo. Mas você sabia, no final das Não contas, o que que eu estava indo sabia. fazer, né? Mas de qualquer forma, o único que teve nome, que participou da nossa casa, dessas Da vindo nossa do vivência. vindo do Tinder foi o Léo, e estamos aí, né, 5 anos, né. Exato, até porque eu não ia levar qualquer pessoa pra Não dentro dava, de né, um casa, né. desconhecido. Até aquele Uhum. momento eu morava com elas ainda, então só pra vocês entenderem, né. E eu só vou sair da casa da minha mãe depois com o Léo agora, tem 2 anos que a gente mora, juntos e 5 no total que a gente tá neste Tá relacionamento. aí, né. Então a Estamos aí. Eduardo E é uma conheceu coisa interessante também, porque eu e o Léo, a gente neste momento atual que a gente tá, a gente se denomina como casados, mas a gente não, oficializou, oficializou, né, e a gente necessariamente não precisa. e não precisa, Não, exato. inclusive, perante a lei, né. Perante a lei, a gente Já 2 está anos morando casado. junto, acho que é a Já partir de 6 6 meses, meses, né. já é considerado casamento, Já né. você e a Aline, vocês são casados, vocês Civilmente, nós é. somos casados civilmente. Mas conta como que você conheceu a Aline. A Aline eu conheci no condomínio onde eu morava em São Caetano, num jogo a gente tinha um grupo de truco, e a gente jogava trucos velho, há 15 anos atrás, e aí um daqueles senhores saiu para buscar um tempero na casa dele, porque a gente estava fazendo uma comida lá no salão de jogos, que tinha um salão de jogos de adulto, e ele voltou com a Aline e falou: "Olha o que eu encontrei lá no salão de jogos das crianças", né. E aí ela entrou e quando eu bati o olho eu falei: "Caracas, Pirou. caracas". E aí me apaixonei e foi assim que a gente se conheceu e eu tenho certeza que eu me apaixonei à primeira vista. Um ano depois eu já estava finalizando meu casamento, porque eu não conseguia não querer estar perto da Aline, assim. Então, foi totalmente diferente, do que aconteceu contigo, Léo, né, que vocês se conheceram em uma rede social, tal. E para mim o pensamento antigamente era de conhecer pessoas assim, né, ao vivo e a cores. Eu tô, sei lá, Uhum. andando no shopping, tô no É que há barzinho, 15 anos atrás eu acho que esse lance, por mais que já existisse alguma de coisa, internet né, e de tal, mas não internet, era não era assim, tão né. forte, Não, as existia, pessoas por exemplo, o chat da UOL. é. Era muito louco. Eu nunca tive o chat da UOL, nunca entrei, não tenho noção de como é, mas eu sei como as pessoas falavam, né, do chat da UOL, mas eu não tive acesso não. Mas era a forma como as pessoas se conheciam, eu acho que sempre teve um pouco disso, né, de De mesmo pessoas se aqui relacionando. de Então, sim, maneira online, porque eu entendeu. conheço gente que começou a se relacionar por fã-clube, tipo, era do fã-clube de uma pessoa de um cantor, E se e aí conheceu lá, então, aí tinha o fã-clube, tipo, no Facebook, no não, era o Orkut, Orkut, na época não, mas na época do Facebook, o o Facebook Facebook também ainda tá, é antigo. mas o Facebook existe ainda, né, o Orkut já Sim, não, mas eu tô falando que isso hoje em dia, o Facebook eu não sei direito, mas sei lá, uns 10 anos atrás, as pessoas tinham muito isso de fazer fã-clube de algum de artista, tal. artista e, Enfim, de né. alguma maneira sempre teve, né, essas trocas, assim, por Sim, escrita, sei lá, mas eu acho que hoje é muito mais rápido e não necessariamente as pessoas estão nesses aplicativos de relacionamento pra ter um relacionamento sério, e sim só conhecer gente, né. fazer amizades, enfim. Exato. É uma forma hoje eu enxergo
que é uma forma da evolução mesmo, né, de como a gente conhece pessoas, né. Então, esses dias atrás eu estava conversando com alguém e falei: "Bom, na época dos nossos avós, eles se conheceram na praça, no coreto da Era cidadezinha muito e tal". indicação: "Ai, tem o filho de não sei quem, E é a boa bom era amiga". é bom partido, né, É. e Ou tal, o então cara era de moço dos trabalhador. amigos Isso, ali. um indicava para o outro: "Olha, minha filha, o meu filho", enfim. E Exato. aí evoluiu para que a gente se conhecesse em barzinhos e shoppings e Mas eu tal. acho que hoje em dia ainda é muito forte o lance de você, da dos relacionamentos os relacion aí eu falo agora de relacionamento sério, né, não de você sair com uma pessoa só por sair. Mas de um relacionamento sério, eu acho que ainda tem muito disso de você, conhecer essa pessoa do seu convívio de alguma maneira, sabe. Ou que seja do seu trabalho, ou que seja da Ou que indicou um faculdade, amigo do da amigo do escola, amigo. grupo de É. amigos, "Ai, tem uma pessoa que eu queria que você "Ai, conhecesse", fiz a sei festa do lá. aniversário do meu amigo e lá eu conheci o fulano, a Sei lá, eu tenho a ciclana". sensação de que isso ainda é mais forte Não, do que as do redes é, sociais? eu acho. Ah, não sei não, hein, cara. Eu acho que tá bem empatadinho hoje em dia. Você acha? Eu acho. Principalmente na tua geração, É, não sei, entendeu? não sei. Eu acho muito louco pessoas da minha geração que estão Mas tô falando de no relacionamento sério, tá, não tô falando de conhecer de gente. ficar, E você acha que ainda assim o encontro pessoal, presencial, é o que denomina que o relacionamento não, eu falo assim das pessoas, essas pessoas que elas procuram esse tipo de ter um relacionamento sério, eu acho que elas encontram mais nesse sentido, mais aí, sabe, no estar no conhecer a pessoa de um convívio dela. Entendeu o que eu tô falando? Ficou hum, esquisito. ficou esquisito. É. É que eu falo, eu acho que as pessoas a forma como a gente encontra para relacionamento é maior, no presencial, no convívio, sei lá, Do dia a ou dia, do dos trabalho, nosso dia a dia, exato, dos amigos que. do que aplicativo, coisas online no geral. É porque parece que no online fica mais um negócio sem compromisso, não fica? É. Mas eu vou falar, quando eu estava no Tinder era isso, eu estava É sem muito compromisso. despretensiosa, assim, É, lá. tipo, se pintar, pintou, entendeu? Mas Exato. a impressão que eu tenho é que das pessoas que estão no Tinder, por exemplo, que é uma das redes mais conhecidas, né? É ter relacionamento, mesmo porque se as pessoas tiverem um pouquinho de QI, elas conseguem fazer do Facebook o Tinder, o do Exatamente, Instagram, qualquer o rede do social. enfim, qualquer rede Aham. social, mas eu acredito que é essa visão mesmo de que, sem compromisso, né, tô indo ali pra se rolar, rolou, se quiser se ver de novo, viu, mas se não acontecer, tá tudo bem, né. E aí eu acho que os meios que a gente tem hoje para encontrar pessoas é essa evolução, entendeu? Há Uhum. algum tempo atrás eu era contra, mas aí refletindo, de um, sei Se lá, você não tivesse com a Aline hoje, você acha que você iria para algum aplicativo? O que que você acha eu disso? acho que não. Não? Não, eu não acho que não, não por preconceito. Porque Eu acho que tem muita gente da sua geração que tá em tem, aplicativo de relacionamento, né. tem. E é super normal, super de boa, assim. Eu não tenho, hoje não tenho preconceito algum, porque realmente eu vejo essa forma de conhecer pessoas uma evolução da humanidade, entendeu? Evoluiu. A gente tá em evolução e agora é isso, entendeu? E não vejo mal, não, mas eu acho que eu não sei. Você não ia se adaptar. Mas eu acho que não. Assim, Uhum, não penso minha vida solteira. Não penso. Realmente, entendi. assim. Mas acho que não. Eu acho que eu ainda sou das antigas, gostaria muito de conhecer as pessoas num barzinho, no ciclo de amigos, né, no condomínio, como foi ali, assim, se for o caso, entendeu? E não, assim, dessa forma despretensiosa, eu acho que não sei. Não. Não sei se combina com mamãe, não sei. E aí tem essa diferença, então, entre as gerações, né. Tu. Eu sou da geração X e você é da geração millennial. Millennial, exato. E aí, existe uma diferença, eu acho, que entre as gerações de como a gente enxerga esses aplicativos, entendeu, de relacionamento. Eu acho, tá. Se você discorda, e quem Sim. tá me ouvindo aí que Não, discorda, não, eu acho, até você falou, eu já eu me disponibilizei para estar no Tinder, né, então eu tenho uma visão completamente diferente de você. Você acabou de falar que você eu não acho que iria, não, não, né. não iria, mas não acho que Não seja uma coisa só da minha geração. Eu acho hum, somente. Eu acho que é da pessoa, entendeu? Porque eu conheço gente da minha idade, até mais velhos do que eu, que estão lá e, tipo, vida que segue, entendeu? E tá tudo entendi. bem.
E eu acho que deve ter gente da tua idade que também fala: "Ah, não deu pra mim", talvez até experimentou, mas não rolou. Pode ser, mas eu acho que a É minha mais eu acho aberta. que com relação, acho que talvez a adaptação de Hum. aplicativos e tudo mais, a minha geração acho que ela leva mais numa boa do que a sua. Porque a minha geração, querendo ou não, ela cresceu com a internet, né. A gente cresceu muito com essa evolução A da gente viu a internet. internet nascer e ser Nascer instalada. exato. Não, e isso, de estar na casa de todo mundo, começar esse lance Isso. de você ter internet na rua, simplesmente, É, né, na então, palma da sua mão. eu acho que pra mim é muito mais de boas, muito tranquilo. Acho que mais, e acho que não só isso também, mas eu não sei se isso tem muita relação, mas eu não sei se a sua geração, ela prefere, estar envolvida com uma pessoa que esteja no seu meio, eh, social ali, sabe, com seus amigos, se vocês É porque preferem é isso. indicação, né, indicação, Então, você acha que isso é bom? Porque eu não sei aquece, né. porque em algum momento da minha cabeça, quando eu baixei o Tinder, eu queria mesmo encontrar uma pessoa que não tivesse no meu meio. Então, não sei se isso tem a ver com a minha geração ou se é só a minha cabeça mesmo, sabe? Porque eu acho que eu Ou de repente preferia você queria sair sair realmente daquele quadrado, né, daquele porque você meio, é. você se feriu muito no seu último relacionamento e você encontrou essa pessoa dentro da igreja, olha que porcaria. Pois então. Não, na E igreja, eu juro, era a última é, vez. Eu falei: "Nunca mais eu é. quero ninguém da E aí igreja". eu acredito que você queria sair desse lugar, então foi assim, por Eu não exemplo, que você só não queria encontrou, ninguém da igreja, como eu encontrei um ateu, né. né. Porque eu sou Então, cristã e o Léo é ateu e a gente, exato. enfim, foi o melhor relacionamento, tem sido o melhor relacionamento que eu, né, Até hoje até hoje que eu viveu, tive. e se Deus quiser continuará vivendo. Mas os dates, os encontros de antigamente, eles eram diferentes, não tem como não dizer que não. Da minha geração pra tua já pula muito, da Como que minha era na sua como que era na sua juventude? Como é que foi? você fala adolescência É, e juventude, sempre é encontrando alguém, a maioria das vezes era a indicação de um amigo. mas era o quê? Da escola? Era gente da escola, era gente do que você fazia além da escola, né? Eu sei que você me teve muito nova. Então, aí eu não tenho uma lógica como a maioria das pessoas que tem filho após os 35, 30, 35 anos, então viveu toda a parte da adolescência e tal. Então eu não tive muito isso. O seu pai, por exemplo, era amigo do meu irmão, Uhum. entendeu? Então foi assim que eu conheci ele. O meu irmão me apresentou o seu pai. E aí você tá aqui, graças a Deus. É só esse o ponto positivo. Mas era assim que a gente conhecia as pessoas, né? Indicação de alguém, olha, fulano é legal, ah, eu quero te apresentar um amigo, Tipo, não que uma amiga. existisse, sei lá, você encontra alguém numa livraria, sabe uma coisa bem filme romance? Você tá numa livraria e aí você vai pegar o último livro da prateleira E e a alguém pessoa também toca a sua pega e mão, toca sua assim. mão. Eu acho que também acontecia. Eu tive relacionamentos que conheci na escola. O pai da Paula, por exemplo, eu conheci no supletivo. Uhum. Eu tive um outro casamento. Eu tô no meu quarto casamento e último, se Deus quiser. Então, Detalhe. assim, o meu primeiro casamento foi com teu pai, que eu conheci Uhum. através da indicação do meu irmão. O segundo casamento, que foi com o pai da Paula, foi no supletivo. Eu parei Aham. de estudar por conta da tua gravidez, voltei e conheci o pai da Paula e parei de estudar de novo. Porque eu engravidei da Paula. Enfim. E aí com ele eu fiquei 7 anos, depois eu conheci um terceiro marido, Uhum. e esse foi no almoço do trabalho. A gente ia almoçar sempre no mesmo restaurante. Vocês eram da mesma área, inclusive, Isso, a né? gente trabalhava mais ou menos Mas na em mesma área de empresas empresa, diferentes. empresas diferentes, éramos vendedores, e aí a gente foi para esse restaurante, a gente ia todo dia a gente se via e tal, não sei o quê, até que ele tomou coragem de falar comigo, a gente casou e ficou um tempão junto, e graças a Deus eu não tive filho dele, e aí não tive mais Mas eu filhos, falo, entre esses porque esses relacionamentos foram os mas mais você deu, longos. os mais longos. Mas entre esses relacionamentos você teve outros Outros namorados, né? picadinhos, Picadinhos, namorados assim, e namoradas. e namoradas. Mas tudo indicação, Era tudo, tudo do seu meio ali. De alguma maneira tinha algum tinha alguma envolvimento com uma ligação, né. ligação, isso. Ou nos estudos, ou no trabalho, ou algum amigo. Então eu não tive contato com o que tinha na época de relação, né, o chat do AOL, por exemplo. Eu era adolescente quando o chat do AOL foi lançado, Uhum. e eu não tive interesse nem de saber como que funcionava, entendeu. Porque pra mim estava tudo bem ali no meio.
das pessoas que eu me relacionava, da forma como eles me apresentavam o mundo, assim. Diferente de você que quis uma pessoa de fora de tudo isso, É, né? Você queria eu conhecer busquei de alguém fora. É. que não tinha nada a ver com o rol de amigos e tal. Eu Então, achava isso muito legal, na verdade, essa ideia de conhecer pessoas que não estavam no meu meio, sabe? De ter uma outra pessoa, pra eu, sei lá, pra ter. Só pra poder uma nova conversar. experiência mesmo. Não, e pra conversar sobre coisas que eu não vou ter esse problema de contar sem querer uma coisa repetida, Uhum, começar sabe? de novo, né? É, exato, eu achava É. que era muito legal, assim, quando eu saía com uma pessoa nova. Então, enfim, eu acho que eu preferiria, assim. Foi bom Mas para você, foi uma experiência eu boa. espero hoje, porque isso foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Eu espero não ficar solteira, porque o que eu Não, em vejo nome de Jesus, não na ficaremos. internet, o que as mulheres sofrem. Porque, assim, por mais que eu seja uma mulher bissexual, eu tô no meu primeiro relacionamento com um homem, né? Só Uhum, agora eu optei, de fato, uhum. ter um relacionamento com um homem, porque eu tinha um certo receio e tal. Os meus 2 relacionamentos anteriores foram relacionamentos com mulheres, Os mais mas sérios, né? os mais sérios. Uhum. E quando Olha que louco como é diferente, ó, você teve relacionamentos com mulheres mais sério, e hoje tá com homem. Eu tive relacionamento com homens mais sério, e hoje tô com uma mulher. é E, mesmo. tipo, os 2 casamentos a gente não quer que acabe. Nossa, e sabe o que eu acho engraçado? Acho que eu já até comentei isso com você e com a Paula, ou talvez só com a Paula, né, com a minha irmã. Mas você começou tendo filho muito cedo e se casaram 4 vezes. Sim, Aí vem eu. Eu me casei muito cedo também, só sim. que eu não tive filho. E É. eu tô no meu segundo casamento, né. Uhum. E último, se Deus quiser. A Paula, graças a Deus, não se casou. Não, A Paula, porque eu acho que a gente. e ela fez um bagulho, tipo, bonitinho, né. Bonitinho, né? Conheceu a amiga, a namorada era amiga de uma amiga, Foi. e aí apresentou, e aí elas ficaram, e aí se gostaram, e aí foi crescendo, aí pediu namoro, E aí elas pediu moram já fora da casa dos pais, que eu acho que isso é muito, sim. eu acho que isso é muito importante, E é muito sabia? top, porque elas moram fora da casa dos pais e elas não foram morar junto na primeira Juntas. semana, que nem a maioria dos casais de meninas, que são Aham, intensos. exato. Exato, elas são diferentes. E Eu eu acho acho que que isso é bom, né? é isso, é o tipo são os tipos de relacionamentos, né. Existe vários desses tipos de relacionamento, né, e diferentes a forma como cada um Até reage. porque eu acho que não existe uma regra. Antigamente, eu acho que vocês traziam muito isso pra mim e pra Paula, que o casamento ele tem regras, assim. Tem um Não, tempo de tem. uma coisa, de É, outra mas eu coisa, de falo de outra ter um coisa. roteiro mesmo, É. sabe? A gente Porque a precisa gente conhecer uma a minha pessoa, geração vem desse namorar. roteiro, né. É. A minha geração vem Mas desse não só roteiro. isso, eu acho que você teve essa visão por conta da igreja. Eu acho que foi principalmente por conta da igreja. A Aline, principalmente, que a Aline trazia muito essa questão religiosa para dentro de casa, Aham. né. Hoje, graças a Deus, eu sei que Estamos libertos. vocês estão, vocês acho que entendem, não que vocês são libertas, acho que é ruim falar esse termo, mas eu Nós acho estamos libertos dessa da religiosidade, exatamente, né, isso, dessa nesse coisa sentido. fechada. Mas eu acho que é legal porque vocês param para nos ouvir. E eu acho que é importante, mesmo que a gente seja mais novas, né, do que vocês, a gente também tem coisas a acrescentar Então, claro. do conhecimento para Sim. conhecimento de vocês, São né. outras A vivências. gente também pode ensinar, não só aprender com vocês. Exatamente. Então, eu acho que é legal porque hoje vocês conseguem entender que o que funciona de para o casamento de vocês, pode não funcionar para mim, para o Léo, pode não funcionar para Paula e para Rebeca, Sim, né. por exemplo, de repente a gente pode pensar assim: eu não tenho muito a acrescentar no casamento seu e do Léo, porque é um casamento hétero, mas eu tenho a acrescentar no do da Paula, porque é um casamento lésbico". Não tem nada a ver, Uhum. porque tem muito de troca, inclusive nesses relacionamentos, E são entende? pessoas Pessoa, diferentes. gente, Exato. gente. São pessoas diferentes, com criações diferentes, Uhum, não tem como, né. uhum. E eu acho que é isso também, nesse sentido da gente ter, uma conversa. Então, por exemplo, se eu e o Léo decidíssemos que a gente abriu o relaciona isso não vai acontecer, porque eu e ele, A a gente gente tem já somos monogâmicos, nós somos monogâmicos, a gente já trocou essa ideia pra deixar tudo entre o as partes, acertadinho, é. sim. Mas se eu e o Léo decidíssemos abrir o relacionamento, né, pra gente, se a gente sentar, conversar e os 2 decidirem isso tá tudo bem pra nós 2, é diferente de você e da Aline, que eu sei que vocês, e eu não sei como que vocês enxergariam isso. Como é que você enxerga, na verdade, né? Não, eu sou bicho S monogâmico. monogâmico. É, e a Aline também, a gente já conversou sobre isso,
E não foi uma coisa imposta, tipo, é isso. Não foi nada que a gente combinou lá atrás, tá? No começo, há 15 anos atrás, olha, seremos um casal monogâmico, só nós duas. Tipo, vocês não hoje em dia vocês sabem eu sei que vocês são muito ciumentas, né. Não, acho que hoje em dia não tanto, não. Mais de boas? É, Ah, mas muito. vocês são bem diferentes de mim e do Léo, por A exemplo. gente. É. Vocês são mais ciumentas do que eu e o Léo, Você assim. Eu e o acha? Léo, a gente quase não demonstra ciúme um pelo É outro. que vocês não saem de casa, né? Vamos combinar, né? Que Tem vocês isso, a gente é muito caseiro. pega. Mas não é isso, porque ele pode, me trair pela internet, entendeu? Sim. Mas eu falo, é isso, assim, de você conversar, colocar limites, ó, até aqui tá de boas. Se Uhum. você fizer tal coisa, é traição. Por exemplo, é, s- eu vou colocar aqui um exemplo, mas Uhum. não é o que Uhum. acontece, tá? Se o Léo assistir um pornô sem me avisar, será que isso pra mim vai ser traição ou não, sabe? Uhum. Vocês não tiveram essa conversa pra poder Não, porque decidir a gente limites. não. A gente já se conhecia, né? A gente era muito amiga. A nossa relação começou a partir de uma amizade muito pura, assim, né? E aí ela estava vindo do interior para a cidade grande, eu querendo ajudar aquela moça extremamente interessante. E aí juntou que a gente se conheceu muito antes desse relacionamento amoroso começar. Então a gente tinha uma relação de amizade, entende? E Uhum. de cumplicidade, de abrir mesmo o coração uma pra outra. Então, é meio que a gente já se conhecia muito. Então, da mesma forma que eu sou monogâmica, eu sei que ela também é. E tudo que inclui um terceiro é traição. Qualquer coisa. Qualquer coisa que inclui um terceiro, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que no dela também nesse sentido, é traição. A gente não tem o hábito de filme pornô, nunca tivemos, nem no Uhum. início, a gente nunca curti, eu nunca curti na vida, né? Pornografia. E ela, eu acho que também nunca foi a vibe. A gente nunca nem falou, nem cogitou, vamos assistir um filme pornô, sabe? Nunca passou isso por nós, pelo nosso relacionamento. Mas caso acontecesse, Dela assistir, vir me é, contar, aí eu acho que eu ia ficar ou puta. dela querer assistir contigo, Não quero, não gosto, não me mas, sinto mas bem. você ia ficar puta se ela Se ela assistisse. tivesse pra contar, assistiu, É. mas por que que você Hã? assistiu? Uai, tá louca? Assistiu por quê? Não tem lógica. Hoje, Entendi. da forma como nós temos o nosso casamento, a construção que nós fizemos, eu acho que não cabe. Então, seria, no meu ponto de vista, uma traição, sim. Mas você acha que é por você sente isso que é por você, você acha ruim, não é por conta da sua crença, alguma Não, coisa não. relacionada É a por isso? causa da construção do nosso casamento, do alicerce que foi feito, entende? Não Uhum. cabe. Então, eu acho que eu me sentiria traída, assim. Por quê? Não a ponto de, ai, vou te largar porque você fez isso, entendeu? Mas eu ia querer explicações. Eu vou falar, eu não sei qual que seria a minha reação, não sei mesmo. Eu sei assim, a gente não tem o hábito, né, É, de assistir nada e tal. A gente consegue por só nós, assim, a gente porque tem casais inclusive que gostam de assistir pra dar uma apimentada, não que então, assiste, mas sabe que inicia ali e tal. Eu nunca fui muito, assim, ah, então, até teve uma época da adolescência que eu era meio curiosa, e eu é cheguei a normal assistir da algumas adolescência a gente coisas, fazer isso. normal. Mas é isso, eu acho que eu não sei qual que seria a minha reação, de verdade, porque eu acho que isso nem passa pela minha cabeça e pela cabeça do É Léo, porque assim. eu acho que eu acho que a gente realmente precisa entender como é que é a nossa mente. E assim como eu me entendo como uma mulher bissexual, eu me entendo como uma pessoa monogâmica. E tem Uhum. gente que não é, que não se vê como monogâmico. E tá tudo bem, se a pessoa acha que pra ela tá bem a poligamia, mano, seja feliz, entendeu? Hoje a minha visão é bem sussa nesse sentido. Pra mim não serve, mas pra você serve, É isso. cara, é isso. É óbvio que pra mim não serve. Você é minha filha, né? Eu ia tentar entender, não tá tudo bem, você, né? Por que você tá fazendo isso? Parecia que você tinha um casamento tão legal, tão estável, né? Porque eu já tive relações em que uma relação específica, né? Falar relações parece que eu tô abrindo aí, né? Mas uma relação específica que, para tentar salvar esse casamento, Você abriu. eu abri algumas situações e isso só piorou. Então, Hum. a visão que eu tenho é que se você tem um casamento estável entre duas pessoas e no futuro você pensar Que em é abrir, que monogâmico é e aí monogâmico. aham. Ai, mas tá frio, tá gelado, vou colocar alguma coisa aqui para apimentar, lá, 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 e colocar uma terceira pessoa, isso é.
no meu ponto de vista, acabar com o casamento. Agora, se desde o início vocês combinaram dessa maneira, cara, não vejo problemas. Mas é engraçado porque eu já conheci pessoas que estavam num casamento monogâmico e tal, e aí começou, depois de muitos anos, ficou meio esfriou e toda aquela coisa, que é normal também de acontecer, e eles decidiram abrir. Aconteceu alguma situação enquanto o relacionamento estava aberto, que eles aquilo deu uma acendida na relação, eles voltaram a fechar e o casamento seguiu, deu super certo, sabe? Aham. Então, é isso que eu tô falando. É Então, tão mas de pessoa. é muito de casal para casal, É entendeu? muito de casal pra casal. Eu não tive uma boa experiência e não viveria isso hoje em dia. E também, desculpa, não recomendo. Quem tem um casamento monogâmico e foi. Ah, eu acho que depende da pessoa, É, né, eu acho que cada um, entendeu? eu conheço pessoas que E eu deu tenho um certo, e amigo que rolou. não, que abriu e, assim, aí tem esse lance também do tipo de abertura, né, que E tem aí que ser é isso, combinado. que Nós tem vamos tudo ser ser. É, combinado, porque se você abriu, mas não avisou, você tá é, traindo, né. eu abri sozinha e você não abriu, né? E Exato. Já eu tô tiveram aberta e tu abertos tá comigo, fechada. É, eu não sabia, então, entendeu? né. Já aconteceu, acontece. Então, a gente já entende aí que é traição. Tem É, até gente que tem um tesão na traição, né, aí vai também é, da pessoa. mas eu acho que, inclusive, trisal, né? Que o povo fala, ah, é errado, não pode. Cara, você tá bem. As três pessoas estão bem. Eu vi um casamento de 12 anos, de três pessoas, dois homens e uma mulher, onde eles adotaram e geraram Uhum, filhos, tinham três que legal. crianças, e eles estavam super bem. E eles eram fechados entre os três, não era um casamento aberto, Uhum. um trisal aberto, mas era um trisal fechado entre os três. E eles estavam bem, as crianças eram felizes, bem tratadas. E, Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? inclusive, né. Então eu acho que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e acontece. E se é um negócio que funciona pra essa galera, mano, segue a vida. Entende? Uhum. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém paga o teu leite, ninguém paga os seus boletos, entendeu? Mano, vai ser feliz. É isso. E. E, cara, eu acho engraçado porque a internet agora, a gente usa alguns termos que eu não sei se você conhece todos esses termos que eu anotei aqui para poder te passar. hum, Porque hoje em dia a gente tem com esse lance de você adicionar as pessoas na internet, enfim, como você mesma disse, você pode usar a internet também para ser um tipo de aplicativo de uhum. relacionamento, né? Se você é safo aí, qualquer um pode ser Tinder. E aí a gente tem essa brincadeira dos ficante premium. Já brinquei falando sobre os Ficante prêmio? ficante premium, que é aquele é o fixo, ficante fixo, mas é aquele que você dá uma certa prioridade. Mas não é namorado. Não, não é namorado, Tá. entendeu? Mas aí você pode acordar algumas coisas com essa pessoa, como por exemplo, Mas com quantas pessoas. você pode ficar com outras pessoas, Não, ele então, é uma também. regra que você pode Ah, falar. Se você quiser fechar, você pode fechar. Só que talvez não é um namoro, porque você não vai apresentar pra família, ah, porque, entendeu? Então tem algumas regrinhas ficante aí. É prêmio. um ficante premium, esse Hum, daí, entendeu? Mas hã. aí existem regras e regras. Pode ser que, E que esse você, ficante prêmio pode vir a se tornar seu namorado futuramente ou não, ou se namorada, quiser, não sabe. sim. É. Mas na maioria das vezes, quando a gente tem um ficante prêmio, É só ficante fica por só no enquanto. ficante Entendi. prêmio, entendeu? Mas aí o que acontece? Pode ter um substituto, que é o que a gente chama de ficante júnior. Mentira. Que é o que, né, se não tá dando muito certo no Hum, ficante premium e aí você tal, tem um júnior você tem ali. que ter um substituto que é o júnior, entendeu? Uhum. Mas a gente tem também outras categorias mais Meu baixas Deus, ali, né. aí eu acho interessante essas categorias, porque vocês podem gravar o telefone da galera, né. Tipo, sei lá, o João João FP, ficante prêmio. Ficante premium, Aí exato. o Felipe é o FJ, que é o ficante júnior. Aí vem qual que é a próxima? Aí tem os categoria mais baixa, porque é o seguinte, tem aquelas pessoas que só simplesmente curte conversa com você nas redes sociais. Hum, Ele interage com você. nunca teve uma pegação. Que não teve uma pegação ainda, Tá. que ainda tá no estágio de conversar, então essa pessoa é um conversante. Aí então você vai gravar o nome desse daí, o Miguel é o C. Miguel C, Miguel conversante. Hum, E tem aquela os coitado que não que às chegou vezes no às vezes início. não consegue sair do conversa não consegue avançar para o conversante, só dá aquelas curtidas nos stories, aquela coisa né, que é o olhante, Nossa, olhante. Aí não, entendeu? então você nem tem um número desse, você não tem nem como gravar.
Não, só não necessariamente não tem. Você já vai pro lado de já ter o número da É porque eu já pessoa, quero né? uma agenda, né? Já quero Entendi. organizar uma agenda, Não, às vezes a gente porque não precisa nem do número, porque a gente pode eu ser. tive uma Hoje em fase. dia, conversa ali do Instagram tem se tornado o novo WhatsApp, né? Você não precisa necessariamente ir pro WhatsApp. Porque as pessoas têm que conversar. Chega a notificação, você pode responder a pessoa na hora, Isso, exatamente. né? Não é e-mail, Sim. né? É uma coisa muito mais rápida. É que na minha época já era na Fax. agenda, né? Era o fax, Tá passava com o fax. E aí tinha toda uma organização. Eu tive uma fase, por exemplo, que eu namorava 3 ao mesmo tempo, eram 3 fixos, 3 namorados. E aí eu tinha que todo um remanejo, né? Eu tinha uns Eles 20 sabiam? anos. Não, acho que não. Ah, Eu tinha um relacionamento aberto com você tinha os uma. 3 e Ai, que eles não legal. sabiam. E aí. Passada, quando que foi isso? Eu tinha uns 23. Ai, eu já existia na sua vida, já. A gente foi quando a gente voltou Eu pra e casa a da avó. Paula. Sim. Nossa, essa época da casa da avó Foi foi. punk. Eu tenho uma foto, vou tentar achar essa foto pra poder postar, que é uma Ai, foto bem Jesus dessa Cristo. época, que eu tô com uma cara de cu, que você tava pra sair. Você sempre me gorava, Nossa, meu Deus do céu. acabava com a minha noite. Gorava. Pois é. E eu Mas odiava independe. todos os seus namoradinhos, inclusive. Odiava todos. 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 E eram muitos. É. Nessa fase aí era E tinha bastante. uns com uns dedinhos. Você tinha um dedinho podre nessa Tinha, época. total. Mas era aquele negócio. Eu tinha namorados, mas nenhum era sério. E as namoradas que eu nunca apresentei pra ninguém, né? Ficava só na Inclusive, eu só boquinha. fiquei sabendo depois de muito tempo com o livro. Eu só fiquei sabendo com o seu livro. Por que eu vou contar? O livro, gente, eu tenho um livro publicado, mas um dia eu falo melhor sobre ele. Mas assim, ó, independe das formas de ficar, usem camisinha, Usem camisinha sempre. por favor. E camisinha não só previne gravidez, a gente tá falando aqui De de doença doença mesmo. mesmo. E a gente pode encontrar essas camisinhas de graça em qualquer unidade de saúde pública ou SUS. E você pode pegar elas de maneira gratuita. E a quantidade que você quiser, sem restrição. E para saber onde encontrar a unidade mais próxima de você, você pode ligar no Disque Saúde 136. Então não tem desculpa para você não usar camisinha, né? Exatamente. Ela pode ser encontrada de maneira muito fácil e de Exatamente. graça. E, gente, aqui a gente não focou em questões de abuso e relacionamentos mais tóxicos, porque a gente comentou que a gente quer fazer um episódio só, Mas né, só isso. aprofundado sobre isso. Mas dá o recado aí, mãe. De qualquer forma, aqui no Brasil a gente tem alguns disque denúncias aí, que eu acho importante que vocês saibam. Eu acredito que a maioria das pessoas já tem esses números. E, por exemplo, o Disque 100, que você disca realmente o número 100 para violações de direitos humanos, por exemplo. O Ligue 180 é violência contra a mulher. E o Disque 181 é violência contra crianças e adolescentes. Então, de repente, você não vive esse tipo de situação, mas conhece alguém, é só discar um desses números aí, a gente vai deixar na descrição aqui também do episódio, para que vocês tenham acesso. E, gente, busquem ajuda se vocês estão precisando, Por ok? favor. E aí, Isso. eu também quero falar um pouco sobre Me Disse Amor. Me disse amor. Você pode me dizer se você amou? Porque no próximo episódio eu quero trazer um pouco da opinião da galera. E aí eu não sei se a gente vai ter muitos agora, né? Nesse início. Provavelmente os mais queridos vão Os mais ficar pra falar, queridos, vão falar claro. alguma coisa, a gente vai dar uma cutucada, querido, me ajuda lá. Sim, a gente quer muito que vocês participem. Então, A gente gostaria de uma avaliação, né? A avaliação dos episódios de maneira geral. E esse é o primeiro, onde falamos de relacionamento amoroso. E você pode ir aqui quem está nos assistindo, nos ouvindo, mandar sua opinião, sugestão, fala, comentário no e-mail do Me Disse Pod, que é medissepod, com demudo, tudo junto, @gmail.com. E tem também o Instagram, @medissepod, com demudo, de podcast, e o TikTok Me Disse Pod, e também no Spotify Me Disse Pod. E aí você me diz se amou. arroba me disse pode em todas as redes sociais. Eu acho que assim fica mais fácil. E as suas redes sociais, Dora, quais são? Então, as minhas redes sociais principais é o TikTok e o Instagram. No Instagram é com 2 U, Viana, com N só. E no TikTok é com 3 U, Viana, com um N só. É isso aí. As minhas redes sociais principais também, Instagram e TikTok, @CNPaloma, Instagram.
E no TikTok, Paloma Vecene. O meu sobrenome se escreve S-E-N-E, sapo, escola, navio, escola. Meu Deus do céu. Aí, ó, agora você vai ter que me achar, não vai ter jeito. E é isso, né, pessoal? A gente tá feliz de ter feito esse primeiro. Eu acho que a gente deu umas. Eu amei. Eu acho que a gente deu umas gaguejadas, eu acho que a gente deu umas bagunçadas, mas eu acho que foi. Não, eu acho que foi, eu adorei. Parabéns Gostei para muito. nós. Parabéns pra nós. Parabéns. Eu acho que a gente é muito migues. Foi muito legal estar aqui com você. Eu Foi muito legal estar aqui também. com vocês. E é Dia das Mães, eu tô muito feliz. A Feliz gente tá Dia das gravando Mães. esse episódio, apesar de que a gente vai postar depois, né? No Dia das Mães, eu vim pra cá, pro Rio de Janeiro, passar esse final de semana, Cadu. Então a gente tem muita coisa aí pra gravar. A gente pretende fazer várias gravações. Então logo mais vocês vão ter mais coisas aí, nossa. Logo a gente volta. Com certeza. Voltaremos em breve. A gente ainda tá vendo como é que a gente vai postar isso, se vai ser semanalmente. Provavelmente semanalmente, porque aí a gente consegue dar uma aprofundada também nos assuntos que a gente Exatamente. quer. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Com o Me Disse Pode! beijo! Beijos!